Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arena da Riqueza. Para você que resolveu um dia ser dono do próprio negócio, né? Esse é assim que se chama, né? Você que é empreendedor. E para você também que está nos acompanhando, que quer ter o seu negócio, eu acredito de verdade que o episódio de hoje vai trazer para você assim, uma sequência de sacadas, de insights muito legais. Porque eu tô com um time aqui muito fera. É um assunto que ainda ele é pouco convencional, mas ele tende a se tornar cada vez mais popular. Você vai entender por que eu tô te falando isso. E eu fico muito feliz e eu quero agradecer esse time que tá aqui comigo. Timaça, hein? Meu amigo Felipe tá aqui do meu lado. Eu estou aqui com o Luciano Bravo, que é o CEO dessa estrutura que a gente já vai explicar para você. E eu tô com o Evilásio Júnior, baiano. Maravilha. Aí. Bom, galera, primeiramente eu quero agradecer o tempo de vocês por estarem aqui. Eu sei que é uma correria grande, o dia a dia toma tempo demais da conta. Me parece que tem um evento também acontecendo aqui em Balneário Camboriú. Enfim, vamos falar sobre tudo isso, mas antes de nós iniciarmos falando propriamente do que vocês fazem, como funciona, conta um pouquinho quem é cada um de vocês. Eu acredito que seja melhor vocês se apresentarem. Vamos começar pelo Felipe? Bom, quem é o Felipe? Vamos lá. Primeiramente também, meu querido amigo Otávio, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. É algo que a gente já premeditava, né, pela nossa parceria, o quanto a gente sempre trabalha em prol das mesmas coisas, né, Otávio? Verdade. Buscar coisas novas, solucionáveis para o mercado e entregar para o empresário, que é o nosso alimento diário, né? Nós aqui do lado de cá também somos empresários. Quem é o Felipe? O Felipe é um empresário que desde os 13 anos de idade começou a trabalhar, onde teve algumas vertentes de educação de pai e mãe, que trabalhando se conquistava tudo o que queria, não herdei nada, né? Graças a Deus. E chegamos até aqui ao longo do decorrer aí de um belo casamento. Sou casado com Fabiane Hoff. Em 2010 nos casamos, passamos a conviver juntos, aonde montamos as nossas primeiras empresas. Hoje nós estamos aqui pelo motivo de uma das nossas empresas, que é a F2 Group, o qual a gente trilhou ao longo desse caminho aí e levou ela a um único e específico propósito, de fato resolver a vida dos empresários, tanto na área tributável, que é o que ela atua, e eu na área financeira. Então, ao longo dessa jornada, nós refinamos tudo o que a gente aprendeu para chegar hoje a ter um único trabalho para o empresário no dia a dia com o que ele precisa. Então, basicamente é isso. Felipe Kopp chegou aqui através de muito trabalho e sempre buscar estar solucionando tudo o que o empresário precisa no seu dia a dia. Boa. E o Evilásio? Quem é o Evilásio Júnior? Bora lá. Bom, eu, como você falou, né, sou da Bahia, né, sou de Salvador. E, assim, minha trajetória como empresário e como empreendedor começou aos 17 anos de idade. E ali eu comecei a entender que, como empreendedor, eu tinha as chances que uma pessoa comum, né, uma pessoa que trabalha ali como CLT e tal, não teria, efetivamente. E comecei a empreender no campo, né, na fazenda de meu pai, na época ali, e me tornei o primeiro produtor de aves da região, na época, com 17 anos de idade, emancipado pelos meus pais. E ali fez com que eu aprendesse efetivamente as dores que o empreendedor tem logo cedo. Então, dali para frente, eu ingressei na faculdade de administração e na faculdade de administração pude perceber que a teoria é muito boa, é muito bacana, mas ela também tem limite, né? E eu me lembro bem, ali por volta de 2006, o meu professor de empreendedorismo me ensinando como empreender. Eu digo, cara, que legal. Só que no final da aula ele saía de carona na minha picape e eu ficava assim, nó, então tem alguma coisa errada aí com esse quesito. Mas dali continuei e no final ali, mais ou menos de 2011 para 2012, eu me mudei para a capital da Bahia, para Salvador, e ingressei na faculdade de Direito e comecei a trilhar o caminho jurídico. E aí, para resumir um pouco, em 2019, eu entrei no mercado financeiro. Certo. E dentro do mercado financeiro, eu brinco com a turma sempre que
eu tive uma vantagem com os meus pares que são consultores, que a minha esposa já está no mercado de crédito há pouco mais de 20 anos e isso fez com que eu conhecesse efetivamente as mazelas, os desafios do mundo do crédito. E iniciei o processo até que eu conheci, através de um cliente que buscava crédito, a inteligência comercial, o nosso queridíssimo Luciano Bravo. Estive no escritório na Paulista, onde é o nosso escritório sede hoje, e ali ele apresentou todo o processo de crédito e começou alguns pontos que para mim eram anormais de uma apresentação sobre fundos e bancos internacionais. Ele citava os nomes dos fundos os quais nós representamos. Eu disse, pô, interessante, porque toda vez que eu ia falar com um camarada que me falava sobre crédito ou falava sobre fundos e bancos internacionais, o cara não citava o nome. Eu brinco com a turma, parecia um monstro sagrado, né? O cara nunca fala, não, um fundo soberano e tal. E ele começou a citar o nome dos fundos e explicar a dinâmica, que já ele também vai falar um pouco sobre isso, como que funcionava efetivamente a operação de crédito e tal. Meu cliente, à época, não foi elegível, mas ali eu tive a chance de conhecer todo o processo, me tornei um parceiro, inicialmente, depois me tornei o primeiro agente de crédito do programa que criamos ali em maio de 2023 e enveredamos. Hoje temos mais de 100 agentes de crédito e eu estou hoje como head de relacionamento desses agentes e como manager de operations da Savel Capital Partners. Então, de forma resumida, essa é a minha história, para que a turma também possa conhecer e entender um pouco. Boa, boa. E o Luciano Bravo? Bravo, mas não, vamos lá. Não muito bravo. Bom, Otávio, muito obrigado por estar aqui no seu programa e estar aqui com essas duas pessoas maravilhosas que estão fazendo parte desse crescimento, não só da minha parte profissional, mas como também de melhorar esse país que nós amamos. Eu comecei na década de 80, né, como na área siderúrgica. Na área de 90, me tornei empresário. E no ano de 2012, eu, como empresário do setor de obras elétricas pesadas, fiz até obras aqui em Navegantes e Imbituba, né? Então, o Porto de Imbituba ali, onde hoje é a Santos Brasil, né? Que era a antiga Libra, eu trabalhei nessas obras. Então, minha empresa atuava no Brasil inteiro. Mas em 2012, eu descobri que o empresário brasileiro não tinha acesso a crédito da maneira que proporcionasse um crescimento com liquidez. E, como empresário, eu não entendia por que isso acontecia. Em 2012, comecei essa caminhada. Em 2017, descobri que não tinha solução no Brasil. E foi aí que comecei a solução do crédito internacional e que me uni a eles nesse trabalho. Nasci na cidade de Santos, tenho 5 filhos, uma neta, e como se vê, não via muito televisão, né? É verdade. Não via muito televisão. Mas hoje nós estamos nesse trabalho, já estou indo para o 7º ano no modelo do ACI, 12 para 13 anos no modelo geral, procurando crédito. Sou o Head of Sales and Marketing da Savel Capital Partners e o CVO, né? Eu uso já um nome diferente, que é CVO. Até o Ícaro Coelho, que é o nosso CMO, me trouxe essa proposta de CVO, que é um chefe visionário, né? Então, é aquela pessoa que enxerga na frente o que vai ser o Brasil, o que pode ser, o que o empresário brasileiro pode se tornar. Então, eu sou o CVO aí da inteligência comercial junto com esses dois profissionais maravilhosos. Muito bom. Bom, aqui então já tem um gancho que eu tenho certeza que quem está nos assistindo já ficou com uma vontade de saber mais. Vocês solucionam uma dor que é latente, né, no empresariado, que é a solução do crédito. Não é isso? Mas vocês buscam fora do país. Por que fora do país, não aqui dentro? Essa resposta eu vou dar porque, na verdade, eles como profissionais e empresários, eles hoje compartilham dessa mesma visão que eu. Né? E essa visão, eu costumo dizer que uma visão ela pode nascer nos olhos de uma pessoa, mas ela se torna propriedade de todos que enxergam isso. Né? E eles são proprietários dessa visão. Por que não no Brasil, Otávio? Porque o Brasil ele é um oligopólio de crédito. Boa. Então, como oligopólio, você tem 4 para 5 bancos que detêm entre 75% a 80% do crédito no Brasil. E se vocês querem entender direito o que um oligopólio faz no Brasil, é só olhar para as companhias aéreas.
Eu pergunto a vocês que estão vendo esse podcast maravilhoso, Arena da Riqueza, o seguinte: vocês, como clientes, se sentem devidamente atendidos pelas companhias aéreas? Pagam o preço correto que custa uma passagem aérea dentro do nosso país e são bem tratados pelas companhias aéreas? Se você concorda com tudo isso, que é bem tratado, paga um preço justo e que tem um atendimento correto, você então não entende o que é um oligopólio. Porque se você reclama das companhias aéreas, está reclamando exatamente de um oligopólio. São 3 companhias aéreas, das quais 2 estão em recuperação judicial e uma terceira já entrou em extrajudicial. E o reflexo disso é a vida de todos nós. É o que os bancos fazem no Brasil. São 4 bancos que detêm 80% do crédito. Por isso que não há solução por aqui. Boa, boa. E a solução buscada fora? Bom, eu vou jogar na mesa, a gente distribui o bolo. Essa solução buscada fora, obviamente, um dos principais motivos é o preço do dinheiro, que é os juros. Aqui, por consequência de ter um mercado muito fechado, a gente tem um juros muito alto, uma economia muito retraída, né? Que faz a gente buscar fora. Quando você vai fora, porque talvez você que esteja me assistindo esteja pensando assim, pô, mas eu pegar dinheiro fora, cara. Não, preste atenção no que está acontecendo aqui, meu. Você está diante de conhecimento, de uma informação que provavelmente a ausência dela deixa você pensando dessa forma. A maioria das pessoas pensam, das pessoas que me refiro, o empresariado em geral. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas é o que eu vejo como reflexo. Eles pensam assim, cara, como que eu vou pegar dinheiro fora? Isso é muito difícil. Isso é muito caro, isso não é para mim. Como que a gente arranja isso para deixar essa informação popularmente acessível para o empresário do Brasil? Tem lógica isso que eu estou falando aqui? Tem. Eu vou deixar o Felipe quer responder. Tem. Obrigado. Basicamente, um pouco como o Evilásio falou, né, o porquê que o Felipe chegou ao crédito internacional foi porque ele se deparou justamente com essa situação, com grandes empresários. Como eu falei anteriormente, nós temos escritório de contabilidade já há mais de 18 anos, onde foi fundado pela minha esposa, e depois seguimos com sociedade de outras empresas que abrimos para solucionar problemas dos clientes. E eu me deparei, pós-pandemia, ali, após estar 12 anos já no mercado financeiro, me deparei que havia mudado o cenário de crédito. Já havia solucionado diversas estruturações de BNDES, éramos agente postal da Caixa Federal, onde fazíamos alguns empréstimos habitacionais, e pós-pandemia o mercado mudou. Todo mundo aqui que sabe, que é do mercado financeiro, sabe que a coisa virou do avesso, digamos assim. E eu com grandes empresas naquele momento, eu digo grandes empresas diante da maioria hoje das médias, middle empresas, né? Empresários faturando 100 milhões, 150 milhões, 60 milhões, sem nenhuma alternativa de crédito para tocar os projetos futuros deles. Certo. E nesse encontro que eu tive com um banqueiro, nosso querido Marcelo Aramaio, que foi quem fez a ponte comigo e com o nosso diretor Luciano Bravo, eu conheci uma nova fonte de alimento de crédito, aonde todos esses meus clientes que tinham as dificuldades de crédito no Brasil, lá fora não tinham, de uma forma muito mais facilitada, de uma forma que com uma assessoria profissional é possível alcançar o crédito internacional, com grandes pessoas, com esse grande time que nós temos aqui. O empresário middle ou que seja um grande empresário, ele vai ter acesso, assim como as grandes incorporadoras, as grandes instituições como uma VEG, a empresa middle tem o mesmo direito do que uma VEG. Pode parecer um pouco de soberba que nós estamos falando sobre uma VEG e uma empresa middle, mas se vocês forem à busca da informação de tudo que nós temos para passar para vocês, vocês perceberão que existe sim. E ao encontro de quando eu conheci esse banqueiro, o qual eu falei a recém, me levou até o Luciano Bravo, e o Luciano Bravo me falou o mesmo contexto que falou para o Evilásio lá no início. Felipe, esses teus clientes, essas dificuldades que eles têm aí no Brasil, eu já conheço de cabo a rabo, você não precisa nem terminar de me contar sobre todos eles, e você pode começar com o seu primeiro cliente que você acha que não tem crédito, e eu vou te mostrar que lá fora a gente capta. E dito e feito, a gente encaminhou a primeira análise de elegibilidade de um cliente meu que na época em recuperação judicial, né, Luciano? A gente sabe aqui o que recuperação judicial é no Brasil, é muito mal visto, o cliente é muito, vamos dizer assim, sangrado aqui, né? Ele não tem nem um pouco de credibilidade em lugar nenhum, tanto com fornecedor, principalmente com canal bancário. Caminhamos a análise de elegibilidade dele, buscamos o crédito para ele
na primeira tomada de crédito dele mais do que o faturamento anual. Coisa que não existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil, hoje, o empresário que faturar 100 milhões, se ele conseguir captar 30 milhões, é muito. Naquela época, meu cliente faturava na casa dos 60 milhões, né? E aprovamos 12 milhões de dólares para ele na primeira análise de elegibilidade em recuperação judicial. Então, venho aqui a dizer para todo empresário hoje que acha que isso aqui é um elefante branco, se eu conseguir fazer isso para um cliente, vocês podem ter certeza que vocês que estão buscando no mercado solucionar os projetos de vocês e tirar do papel, é muito possível. Sem sombra de dúvidas, Otávio. Isso é informação forte, né, cara? Porque você realmente tirou um camarada de lá de baixo que ninguém mais quer pegar ele. Porque ele representa risco. Isso. Ele representa muito risco numa condição dessa. Estressado no mercado, né? Boa. E, Evilásio, qual é o cliente ideal para uma operação como essa? Bacana. Excelente pergunta. Eu costumo sempre falar nas palestras, nos treinamentos, que nós trabalhamos com um target de faturamento entre 24 milhões por ano até 3 bi por ano. Esse seria o cliente que nos interessa. De 24 a 3 bi. De 24 milhões por ano de faturamento até 3 bi. Porém, não é uma cláusula de barreira você ter um cliente que fatura menos ou que tem um projeto Greenfield. Esse cliente também pode ser atendido, desde que ele passe por um processo técnico de análise de elegibilidade, tem toda uma esteira de crédito que nós temos, proprietário, inclusive, isso é muito importante, até pelo time da análise. A gente, depois que a documentação efetivamente chega nas nossas mãos, nas mãos dos nossos analistas, a gente tem 5 dias úteis ali para dar uma devolutiva se tem ou não tem uma oferta de crédito aprovada para aquele cliente. Então, ele está faturando entre 24 milhões por ano até 3 bi por ano, é o perfil do nosso cliente. Ideal. Porque ele tem ali estrutura. Sim. Uma das características que as pessoas às vezes não sabem sobre o crédito internacional é que o prisma do crédito doméstico ele está em cima da demonstração de capacidade de pagamento. Legal, o cara ali apresenta balanço, tudo bonitinho. Já o crédito internacional, ele está atrelado especificamente à demonstração de capacidade financeira, ou seja, o nível de liquidez que o camarada tem. Às vezes pode ser o caso desse caso que o Felipe contou, deste cliente em recuperação judicial, como temos outros casos em recuperação judicial. O cara está ali em recuperação judicial, porém não tem acesso ao crédito, mas ele tem uma boa liquidez ainda na companhia. Sim. Né? E ele ainda está funcional para o mercado. Para o crédito internacional, ele é um cliente aceito, desde que passe ali na parte de compliance e tal. Sim, sim. Ele passando, sendo aprovado, ele vai receber a oferta de crédito sem problema nenhum. Muito bom. Eu vou perguntar agora para o CEO, que estrutura essa organização, como é que a gente explica isso de uma maneira muito simples para a nossa audiência? O que vocês fazem, essa entrega que vocês fazem. Relacionando assim o internacional, né? Sim. Otávio, assim, de uma maneira bem simples, o que nós fazemos é a internacionalização de empresas para fins de crédito. Então, se você tem uma empresa e você busca um crédito que você não encontra no Brasil, nós somos os únicos homens que entregamos essa solução. Então, quando você tem sua empresa lá, você fatura 100 milhões, 50 milhões, 30 milhões, e você busca um crédito que ninguém te dá, você sabe que os únicos que vão te dar somos nós. É isso que ele precisa entender. Porque o Felipe e o Vilásio contaram histórias que são similares. Toda pessoa que chega até nós chega com 10, 20, 30, 40 clientes sem crédito. Sim. E isso se repete em todas as consultorias financeiras ao longo do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Acre. Certo. O que eles não sabem, que esses clientes que eles jogam fora, que são 90% do todo, têm solução de crédito. Basta nos procurar, nós iremos fazer uma análise e apresentar uma oferta de crédito internacional. Então, o que nós fazemos é dar uma nova vida de crédito a um empresário que já não consegue mais tomar o crédito que ele precisa no Brasil. É muito simples. Agora, a metodologia, tudo isso, ela está disposta num canal, né, no YouTube, onde tem lá mais de 200 vídeos que explicam tudo. Porque o que a gente entrega não é só o crédito, sabe, Otávio? Hoje nós temos uma linha de 300 milhões de dólares que aceita ativos imobiliários e temos uma outra linha de 700 milhões de dólares que aceita operações que a gente chama de banco para banco, bank to bank, né? Só que isso daí é só a parte que você
mensura, a parte, vamos dizer assim, a parte que transforma é o conhecimento. Então, este evento hoje em Balneário Camboriú, organizado pela F2 Group, pelo Felipe, pela Fabi, ele é parte de um grande projeto de educar 1 milhão de empresários médios para que eles entendam o poder do crédito internacional e mudem a vida deles. Óbvio, uma parte nós vamos fazer, sim, nós temos dinheiro, temos $1 bilhão para isso. Mas a maior parte vai procurar caminhos que o levarão ao mesmo lugar que a gente ensina hoje. Então, uma parte é ensinar, que é o que nós estamos fazendo, inclusive, né, principalmente através do podcast que estamos, e o outro é dar o dinheiro. Então, a maneira mais fácil de entender é, eu tenho necessidade? Eu tenho quem me atenda? Não. Eu vou estudar o crédito internacional. Vai vir até nós. E eu vejo que a barreira é exatamente a educação. A educação. Porque se você educa, se você ensina, se você mostra para o mercado que tem a sua... Porque, realmente, o nosso mercado, ele até propositalmente, né, cara? O empresário ele tem que estar com a venda nos olhos para muita coisa, né, meu? Porque se ele começar a enxergar, né, o que, de fato, tudo que ele precisa enxergar, esse cara vai depender menos daqui. É natural. E a gente consegue, acho que foi o Vilas que comentou no início, que quando você se aproximou do projeto, o que te chamou a atenção foi o fato de falarem de onde vem o dinheiro. E realmente, isso é uma outra situação que eu tenho também como paradigma. Porque quando a gente fala em crédito internacional, nunca se fala da onde. Isso acaba sendo uma barreira. O cara fala, pô, peraí, é de um paraíso fiscal. Da onde? Pronto, aí já vem a palavra paraíso fiscal, que todo mundo já tem 10 pés atrás, porque associa uma coisa ruim. Que não com uma educação que foi criada para te deixar com medo, né? Que não é. Da onde vem? Você consegue falar da onde vem essa grana? A que preço vem esse crédito? Olha, em média, claro, que é uma média, né? Não tem como se especificar. Na verdade, não é média. Na verdade, assim, como você internacionaliza clientes que ainda não são internacionalizados, é como se você quisesse colocar na faculdade uma pessoa que não tem estudo primário. É isso mesmo, então, verdade. Assim, uma coisa, tanto é que eu uso isso como comparação. Você faz quantas faculdades com um único curso primário? Você faz 10, 20. Agora, você tem que ter 10 primário para fazer 10 faculdades? Não. Então, o nosso cliente é um cliente primário. Ele não existe, não toma crédito lá fora. Ele não existe no mercado internacional. Hoje, o fundo que aceita este cliente chama-se Kennedy. É um fundo Kennedy, que não tem nada a ver com o ex-presidente americano. Tá, eu ia perguntar agora, é americano? Não, é americano, mas não tem nada a ver com o ex-presidente. É um nome apenas, né? Então, o fundo Kennedy ele é um fundo de hard lending, que ele faz um tipo de operação que não é brasileira. Ou seja, é uma operação onde um fundo privado, que pode te emprestar dinheiro, te aceita do jeito que você é, ou seja, não exige balanço auditado, não exige governança... Não é private equity. Não é private equity. Não, ele não quer ter parte aqui, private equity já induz que ele quer ser teu sócio. Não é isso. Não, é um private debt. É um private debt, é uma dívida estruturada de um fundo privado. Ele pega uma garantia imobiliária, porque o que o brasileiro tem muito, Otávio? Sim. Imóvel. A maioria dos empresários... O que você vê normal é assim, é uma empresa com R$1 bilhão em ativos imobiliários sendo liquidada por causa de uma dívida de R$30 milhões em dinheiro. Verdade. Se o banco aceitasse ativo imobiliário, esse cara nunca quebrava. Pegava lá 2, 3 imóveis dele, liquidava a dívida e deixava o empresário viver. Mas não. Os bancos não aceitam o imóvel. E eles executam grandes empresas com grandes quantidades de patrimônio por causa de uma dívida financeira que, às vezes, é 1/5, 1/10. Representa um pedacinho pequeno frente ao patrimônio. Então, o hard lending é o contrário. Se tu tem imóvel, tu tem dinheiro. Então, você pensa, hoje um empresário, você que é empresário, você tem uma fábrica um parque fabril de 200 milhões. E você está praticamente tomado em dívida de crédito irrecebível, que é como o empresário vive. Como recebível. Recebível, Como que ele transforma aquele imóvel dele numa nova linha de crédito? Via o hard lender do fundo Kennedy. Então, nós pegamos o imóvel dele, que hoje não serve para nada em crédito, colocamos o primeiro recurso na estrutura dele internacional e aí ele passa a existir lá fora. Quando ele passa a existir lá fora, ele tem acesso a mais, no mínimo, 4.000 financiadores em 10 países. Então, o que nós estamos fazendo é o primário da operação e o Kennedy é esse fundo. Pô, Lu, e depois dele, onde a gente pode pegar dinheiro para o empresário? Otávio, em 4.000 instituições. Dentre elas, JP Morgan, ING, Credit Suisse, Hub,
Tem milhares de instituições Abre que um podem leque dar dinheiro. absurdo. Milhares, que é onde todas as empresas fazem. Itaú, Bradesco, Votorantim, Gerdau, Braskem, todas elas captam dinheiro em dezenas de instituições, dezenas de investidores, porque estão expostas ao mercado. Só o empresário brasileiro que não. Cara do céu. A educação é o jogo, né, meu? É. O povo sofre por não conhecer, por não saber. E realmente, essa é a realidade. Você pode estar com um negócio muito bom, passando por uma fase, porque a nossa economia é topo e fundo o tempo todo, né? Passando por uma fase com patrimônio, sem a informação adequada, meu. E você, né, Otávio, entende tão bem quanto isso, especialista na área de leilões. Quantas áreas você lá vai lá e vê o porquê que se tornou aquele em um leilão? Às vezes uma falta de informação podia ter resolvido o caso do cara, né? Todos os dias a gente vê isso e você é especialista nisso, né? Então já vou fazer um jabá, porque essa empresa também patrocina o podcast aqui, Remate ó. Brasil, né? A Remate Brasil, uma empresa especializada, tá, em prestar assessoria para você que quer arrematar imóveis em leilão, comprar imóvel com até 94% de desconto. Isso é o que a gente está falando aqui, na verdade, é um negócio que corrobora demais da conta, porque eu bato na tecla, gente, que quem tem poder no mercado é quem tem matrícula. Matrícula é o RG do imóvel. Quem tem matrícula tem poder, porque você tem o que todo mundo quer pelo fator da escassez. Porque a terra não se cria mais. Isso. O que tem, tem. E quem tem, tem tudo. Então fica a dica para você, arrematebrasil.com.br, é um dos nossos patrocinadores. Vai lá, procura entender quais são os benefícios que a Remate pode trazer para você adquirir matrícula, ter terra, porque amanhã você pode usar essa matrícula para buscar crédito No fora. hard landing. Fazer ela No alavancar. hard landing. Isso aí. Ó. Muito bom. Pelo que eu estou entendendo, o nicho, assim, o setor que pode fazer mais sentido para vocês seria o industrial ou não necessariamente? É porque o comércio, depende do tamanho, o comércio também tem, mas o industrial acaba fazendo um pouco mais pela própria estrutura que ele carrega. Deixa o Filipão falar. Como nosso primeiro escritório de representação, ele tem que saber isso. Ele pode saltear. Vamos ver se ele está sabendo mesmo. Vamos lá. Não, a pergunta é excelente, né, Otávio? E muitas pessoas, quando vão de encontro, que seja para perguntar qualquer informação sobre o crédito internacional, eles têm essa dúvida. Mas eu me enquadro? O que eu preciso, né? Sobre faturamento, aqui a gente já falou o que é o piso e o que é o teto. E sobre atividade. Aquele cliente que a gente comentou aqui, que foi meu primeiro cliente, aí vai ter uma dimensão do quanto é poderoso o crédito internacional. Ele era um produtor rural, pessoa física. Então, se nós atendemos um produtor rural, pessoa física, pergunta se esse cara aqui no Brasil ele é alguém. Produtor rural aqui hoje representa 30% do PIB no Brasil, mas no banco ele não é ninguém na fila do pão. Infelizmente, é triste essa história, mas é assim que acontece. Então, nós atendemos desde o produtor rural, pessoa física, indústria, construção civil, parques fabris, estamos começando com estruturação de startups. O projeto que você tiver, com certeza, com uma boa análise, uma boa condução, nós vamos conseguir tirar do papel. Basta você ter um faturamento, uma condição técnica e financeira que tem como tirar do papel, independente da atividade. Só não pode estar em alguns países aí que o fundo não aprova, né? A gente não precisa entrar em detalhes aqui de nomes, mas no restante, 100% dos clientes que chegam até nós conseguimos solucionarmos. Basta o cliente querer que resolva o problema dele. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que vai fazer sentido. Vamos lá. O produtor, o agro, é a maior força de tração da economia brasileira. Então, obviamente, que se encaixa muito bem encaixado, porque tem o que se precisa, que é a terra, tudo mais. Mas esse cara está tomado de crédito, na maioria das vezes. Como é que seria essa questão? Porque o camarada vive disso, né? Ele não consegue sobreviver sem buscar crédito. Geralmente ele já está tomado. Como que seria essa questão? Como que faria na prática? Você está falando atrelado ao tomado de endividado? Endividado. Ele já foi no Banco do Brasil e buscou crédito, já foi na cooperativa e buscou crédito. Como que seria? Bacana. Não interfere na análise de elegibilidade para o crédito internacional, porque lá fora
que nós montamos, quando o Lu falou sobre internacionalização para fins de crédito, que esse é o nosso trabalho, nós criamos uma estrutura internacional para ele, que a gente chama de Special Purpose Company. É como se fosse uma offshore. Tá, ok. A diferença é que a gente não constitui isso num paraíso fiscal. Tá. Não há problema, como você Sim. também citou muito bem, mas a gente geralmente abre, né, em Portugal, que é hub financeiro da Europa, ou nos Estados Unidos. E ali a gente vai constituir conta bancária, estrutura de CNPJ, estrutura fiscal, contábil, toda a estrutura de uma empresa para fins de crédito. Então, ela nasce nova lá fora. Então, o endividamento dele aqui no Brasil não impacta em absolutamente nada. Lembra do prisma que eu te falei na fala anterior, relacionado à demonstração de capacidade de pagamento. Lá fora, demonstração de capacidade financeira. Porque essa estrutura, ela existe porque ela tem, ela é constituída, ela existe um custo para que se faça. Então, o cliente ele precisa ter um mínimo de condição financeira para ser constituído lá fora. Sim. Em termos pragmáticos, não dá para ser um duro tentando se internacionalizar. Né? Em termos pragmáticos. Né? Na real. Né? Temos clientes que... já tivemos casos de clientes que fizemos a operação que estava totalmente endividado, né? Não conseguia ali crédito nenhum, tinha um faturamento baixíssimo, né? Em detrimento ao faturamento que a gente exige, basicamente do target de 24 milhões por ano. O camarada tinha ali 2 milhões de faturamento ano, mas ele fez um esforço e buscou se sofisticar e se internacionalizar. Então, é possível o camarada fazer, mesmo estando endividado, mesmo tendo uma baixa liquidez, depende, primeiro, da análise, se ele vai ser ou não aprovado. Sendo aprovado, ele tendo as condições de estruturar junto conosco, ele pode fazer sem problema algum. Eu posso fazer um adendo aqui. Muito top. O Evilásio explicou muito bem, aproveitou até um gancho do Felipe aí, que falou que como produtor rural, o produtor rural na fila de pedir crédito, né? Ninguém é verdade, todo mundo sabe disso. A AgroGalaxy, de bilhões de faturamento, que é por causa de uma execução de 30 e poucos milhões do Rabobank, que pediu a execução dela. Então, assim, isso que o empresário é fraco perante ao banqueiro, ele é muito fraco, porque ele não tem opção. É igual as companhias aéreas que eu citei no começo. Se você não voar numa das três, você vai de carro ou vai a pé, porque você não vai voar. Então, o que é importante entender é que quando o empresário, mesmo ele estando endividado, mesmo ele estando com limitação, com boleto atrasado, com imposto atrasado, sem CND, que aqui no Brasil não tem crédito, quem tem CND atrasado, quando você constitui uma SPC, como explicou o Evilásio, você se livra disso. Você deixa de ser um empresário brasileiro e passa a ser um investidor internacional devidamente qualificado, captando dinheiro num fundo qualificado, e você usa o dispositivo legal da Lei 4131. Pesquisa aí. Lei 4131 é uma lei que nasceu em 62, que permite que eu, você, Otávio, ou você que está nos vendo, vá lá fora, capte dinheiro e traga para o Brasil sem pagar um centavo de imposto. É a mesma lei que os bancos usam. Então vamos lá, explica essa lei aí, cara, que isso aí é legal. Isso aí é um negócio aqui. A lei é uma lei que foi criada para incentivar a expansão do país. Ou seja, como que o país pode se financiar com um crédito diferente daquele doméstico. A Lei Federal 4131, ela permite que uma empresa ou uma pessoa se estabeleça fora do país, por exemplo, nos mercados europeus ou americanos, que é onde a gente trabalha, capte dinheiro no banco local e traga ao Brasil. Como ele faz? Ele faz um contrato de mútuo entre a empresa dele, SPC, e a empresa brasileira. E ele transfere esse dinheiro. Vamos imaginar que ele pegou, Otávio, 5 milhões de dólares hoje. Lá em Portugal, ele transfere os 5 milhões de dólares para o Brasil e não paga um centavo de tributo. Sim. Aplica esse dinheiro... Por mútuo, no caso. Por mútuo. Aplica o dinheiro, multiplica, triplica. Na hora que ele vai devolver os 5 milhões de dólares, zero de imposto. Ele só paga sobre o ganho de capital. Sobre o ganho de capital. Só que se ele colocar um ganho de capital baixo, ele vai pagar pouco. Então, o que ele faz? O Bradesco Itaú capta 7%, empresta para ele mesmo a 7,5%, 8% e te cobra de 20% a 30% ao ano aqui. Então, o que ele paga para ele mesmo é pouco, porque ele cobrou 1% a mais. Mas de você, ele te cobra de
20 a 30 ao ano, composto, que é outra coisa importante. Sim, é. Lá fora é simples. É simples. Se você deve 10% sobre 10 milhões, você vai dever $1 milhão no ano. Aqui não. Faz as continhas aí. Pega R$1 milhão no Brasil e vê ao fim de um ano quanto que tu vai dever. E ao fim de 5 anos. Então, essa estrutura ela se torna a maior arma do empresário. Que ele nasce de novo limpo, sem nenhuma restrição, podendo pegar dinheiro em todo lugar do mundo e enviar para o Brasil sem pagar tributo. Eu vou fazer uma contribuição na fala do Lu e complementando um pouco da fala do Otávio, para que quem está nos ouvindo entenda um ponto que é crucial. Quando nós levamos um cliente para internacionalização, a gente não leva esse cliente para uma aventura na Europa ou nos Estados Unidos. Esse cliente ele já vai com a estrutura de crédito aprovada. Eu ia chegar aí. Eu ia chegar nesse ponto. Isso é fundamental porque a gente brinca sempre, né? A gente está ali na Paulista e na Faria Lima, a gente fala sempre, né? A Faria Lima e a Paulista não pode bater no peito e fazer o que nós fazemos, porque a gente entrega uma linha de crédito aprovada para o cliente, para daí iniciar o processo de internacionalização. Tá. Isso eu sempre brinco e falo, mas a gente deve a ele, porque criou essa engenharia para nos dar essa segurança e dar segurança para o empresário. Ele não vai caminhar para a Europa, para os Estados Unidos para tentar abrir uma offshore lá ou mandar... Não. Ele vai sair daqui efetivamente com a linha de crédito aprovada. Quando ele fala sobre... E aí pegando um pouco do cunho jurídico aí, quando ele fala da 4131, ela passou por uma reforma para 14286, mas o que eu chamo da cereja do bolo, que é a internação do capital estrangeiro, ela ainda não deixa o capital principal ser tributado. Então, é outro benefício que já existe há mais de 4 décadas, ninguém ensina, e aí, complementando uma parte que a gente sempre vai lembrando dos detalhes, que você falou sobre educação, que é o que a gente faz, levar o conhecimento, a educação e a barreira da cultura. Esse talvez seja a maior barreira nossa. É fazer o empresário entender culturalmente que ele pode. Sim, não. Isso Se me permitir endossar aqui as belas explicações do Evilás e do Luciano, para não demonstrar e não parecer, às vezes, para o empresário que, nossa, estão explicando algo que é muito simples, muito fácil. Quando é muito fácil, todo santo desconfia, né, Otávio? Sim. Mas, basicamente, o que nós estamos falando aqui, você que é expert na área de finanças, tudo o que o Luciano falou aqui agora sobre a entrada de capital aqui no Brasil sem nenhuma tributação, você mesmo já faz hoje na parte de estruturação para os seus clientes. Mas aonde está a segurança legítima da nossa operação, que é um tema que eu acho que vale a pena nós falarmos aqui, é a ancoragem da garantia. O cliente ele pode estar fragilizado aqui no Brasil perante o sistema bancário, mas o que está garantindo a tua operação é a garantia. Aí vem mais outra cereja do bolo para nós finalizarmos. Até isso, o Luciano, nesses 8 anos de trabalho, conseguiu resolver para o empresário que está realmente fracassado e não tem outra alternativa. O cliente que não tem uma garantia que suporte hoje uma operação na pujança aí de 3 a 5 milhões de dólares, que é o piso da nossa primeira operação Hardlander, nós temos um banco de garantias para emprestar e locar para o empresário, para ele poder também fazer essa operação. Então, a facilidade se tornou através de muito trabalho que o Luciano desenvolveu ao longo dos anos, tornando fácil hoje para você que está chegando hoje. Mas então, foram 8 anos de muito trabalho, né, Luciano? Deixa eu só fazer um resumo aqui, Felipe, para atualizar. Então, você está dizendo para mim que tem alguém que empresta dinheiro para você para tomar crédito. Seria isso? Não. Nós temos hoje, por exemplo, vamos pegar lá o Otávio, né? Okay. Digamos que o Otávio não era o expertista em leilões e não está cheio de matrícula aí que eu estou sabendo que está. Na manguinha, né? Vai que ele precisa de um prédio lá fora. E o Otávio, ele está passando por uma crise, vamos dizer assim, financeira aqui, que não consegue mais tomar crédito nos bancos de relacionamento dele. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, entre outros. Lá fora, o prisma da nossa primeira operação, como ficou muito bem esclarecido aqui, é uma garantia imobiliária. E o Otávio não tem ainda essa garantia imobiliária. Ele tem uma garantia de 10 milhões, 5 milhões, mas não suporta a nossa operação. Nossa operação precisa-se de uma garantia imobiliária num valor acima de 40 milhões de reais. Acima de 30 milhões, dependendo qual é a qualidade do imóvel.
Mas isso não é um problema para você, um fato impeditivo que você não consiga captar o dinheiro lá fora. Porque, como eu bem estava falando, o Luciano resolveu essa questão para o empresário. Nós temos hoje, mais ou menos no Brasil, aí, Otávio, como você sabe, mais de 10 bilhões em imóveis parados, gerando só IPTU e despesas, aonde nós, no mercado, com uma empresa parceira, Land Finance, busca esses donos de garantias e traz para nós para colocar à disposição para eles captarem junto com o nosso cliente. Ou seja, um cliente entra com a capacidade financeira e o outro entra com a capacidade técnica. Fizemos uma operação de joint venture. Então, eles vão lá e captam junto essa primeira operação, finaliza essa operação, depois cada um vai para o seu lado, mas a nossa operação ela está ancorada na garantia imobiliária. Então, não é que é tão simples você captar dinheiro. Precisa-se desses dois prismas, capacidade financeira e capacidade técnica. E pode ser também com a anuência lá do Otávio, que tem um monte de imóvel, te emprestar um imóvel para fazer a operação. É permitido. Cara, ó, muito bom. Talvez você tenha que assistir esse podcast de novo. Vai por mim. Porque tem muita informação, tá leve, tá simples, você não tá vendo nada aqui que qualquer pessoa não consiga compreender. Talvez você tenha que assistir de novo. Bom, mas deixa eu fazer agora também aqui o jabá de mais um patrocinador nosso, que por sinal, cara, eu tenho certeza absoluta, eu vou falar com ela, tá? Eu vou deixar aqui o compromisso contigo, vou falar com ela, que é a proprietária da Virtual Office. A Virtual Office, tá? É uma empresa que administra cowork ali no Sky. Hoje tem dezenas de salas. O Sky é um prédio de Balneário Camboriú que é o prédio. Assim, mais belo centro financeiro de Balneário Camboriú. Eu tô no de Itajaí e ela tá no de Balneário, né? Cara, sabe como eu cheguei no Sky, cara? Porque eu fui passando vendo lugares para poder me alocar e todo mundo falou, cara, vai pro Sky. Não, você tem que ir pro Sky, tem que ir pro Sky, tem que ir pro Sky. Eu falei, mas o que tem no Sky, meu? E eu cheguei lá e, de fato, tem uma galera muito legal, empresários, inclusive você que está no Sky, esse assunto é para você, tá? Porque tem uma galera muito legal lá dentro e tá feito aí a Virtual Office. Você quer vir para Balneário Camboriú, quer se instalar em Balneário Camboriú, tá um lugar que você precisa conhecer antes de tomar qualquer decisão de instalação. Virtual Office vai te atender. Galera, tá sensacional, tá tudo muito claro, tá tudo muito simples. Isso é bom porque como é um assunto que, com quanto muita gente pensa que é técnico, que é difícil, mas vocês trouxeram de uma maneira muito leve, né? Você que precisa do crédito, já entendeu como funciona o jogo e tem pessoas que olham para tudo isso e pensam assim, ó, mas eu conheço pessoas que demandam dessa informação. Não é elas. Vocês têm algum formato para poder conectar essas pessoas, de parceria, como que está funcionando essa expansão nesse momento? Agora é pro homem, aqui, ó. Pro homem, verdade? Com a palavra o head de relacionamentos. Então, bacana. Essa estrutura na qual eu fui captado, né, lá atrás, que a gente chama de ACI, a gente dá o mesmo exemplo. É a mesma sigla, né? Aporte de capital internacional. Tá. E ACI, Agente de Crédito Internacional. Agente de Crédito Internacional. O agente de crédito lá atrás, ele iniciou com a ideia do Luciano, ele tinha mais de 800 consultores espalhados pelo Brasil e meio que tipo, o camarada fazia uma coisa, trazia uma operação para ele conduzia, até que ele efetivamente decidiu criar um programa. Vindo da cabeça de um camarada que é da área de engenharia, teve empresa de engenharia, então ele sempre metrifica tudo muito bem. E o programa foi iniciado em maio do ano passado. E aí eu já segue uma dica para a turma, tá? O mundo não é dos mais inteligentes, o mundo é dos mais rápidos. Eu sempre brinco com isso porque, apesar de vir de origem humilde, eu sempre fui um cara muito esforçado, né? Estudando, me capacitando. Mas a velocidade, para mim, ela foi sempre fundamental. Então, quando eu entendi a oportunidade ali, eu acelerei o passo, me tornei o primeiro agente de crédito, efetivamente homologado pelos sites da Savel, Capital Partners e da Inteligência Comercial. E dali a gente começou uma trajetória, né? Finalizamos o ano de 2023 com mais de 100 agentes de crédito hoje, que são geridos por mim. Felipe veio na sequência, se tornou aí um baita parceiro, né? Um camarada assim que
ganhou o nosso carinho no nosso meio e tem evoluído bastante. Depois ele vai falar um pouco sobre a questão das expansões dos escritórios, mas que é um formato também de parceria, né? Às vezes o cara ele está ali, mas ele não tem as habilidades necessárias para mostrar para o cliente tecnicamente como é que funciona a operação. Sim. Ele tem a possibilidade do escritório, o Felipe vai explanar sobre isso. Mas o agente de crédito ele passa por um processo. Né? Hoje a gente está passando por uma atualização, né? Passamos pela primeira, né? Com o nosso queridíssimo Rodolfo Barbosa. Um beijo no coração dele, um camarada de primeiríssima linha. Transformou o programa que Luciano criou. Ele, junto comigo, conseguimos transformar ele no que a gente chamou de ACI 4.0, né? Onde a parte de automação ela iniciou. A gente está migrando aí para 2025 de novidades, mas a gente começou a capacitar, né? Através do ACI Academy, onde a gente tem os vídeos, as videoaulas gravadas pelo próprio Luciano para capacitar esse profissional para que ele desemboque no mercado falando de forma técnica sobre a operação. Porque uma operação técnica é uma operação execuível de início, meio e fim, porém ela é uma novidade. Talvez tu que tenha aí já uma carreira já do mercado financeiro, assim como a minha esposa já tinha mais de 20 anos, ela não conseguia ter ideia ou mensurar, né? Vindo de grandes bancos, enfim, ela não conseguia mensurar o que era uma operação de crédito internacional no padrão Private Hard Lender, que é a que a gente desenvolve, e entrega o primeiro crédito para um cliente que, muitas vezes, ele nunca teria a chance de ter 10% daquele crédito aqui. Então, essa capacitação está dentro da CI Academy, dentro do nosso canal do YouTube. Foi o que eu falei para ti agora há pouco sobre o quesito informação, conhecimento e cultura. A nossa barreira não é mais informação. A informação está aí, porque ele deixou. Se a gente acabasse hoje, a gente já tinha deixado a informação no mercado, né? Mas a parte educacional, que é de onde Felipe está sendo gerado, né? Veio da parte educacional, porque ele vem do mundo tributário, vem de uma cadeia de crédito doméstico. Quando a gente fala do crédito internacional, a gente está criando um novo profissional do mercado. Então, capacitando e fazendo com que o cara entenda que a barreira maior ainda é a cultural. Quando a gente rompe essa barreira e entende que você não é pior e nem inferior a um americano e um europeu, você pode sim ir lá fora e captar o crédito internacional. Então, existem meios, a gente tem nossos canais para que, hoje aqui com o Felipe, é mais simples também de acessar, para se tornar um finder, um indicador de operações, um agente de crédito em si. Dentro dos nossos canais, no nosso site tem todo um arcabouço ali de informações e capacitação para esse profissional. Pô, muito bom, cara, muito bom. Acabou de abrir uma janela de oportunidade aqui para muita gente, porque é você literalmente identificar o perfil e fazer a ponte. Não é isso, Felipe? Faz a ponte com você. Como bem o Evilásio ali estava falando, né? Hoje, esse canal educacional, nós estamos herdando de alguém que startou, que foi o Luciano. Sem ele, nenhum de nós aqui teríamos condições de, inclusive, estar falando sobre isso, né? E, basicamente, como o Luciano fala, o processo de agente de crédito, ele não é meu, não é do Evilásio, e hoje ele mesmo fala que nem dele mais é. Isso é do Brasil. Isso é um projeto do Luciano de transformar o Brasil, assim como a XP, um tempo atrás, nós vínhamos falando isso no caminho. Verdade. Ela transformou... Ela revolucionou o mercado. Revolucionou o mercado dentro de um segmento de investimentos. Sim. Porém, o que nós estamos construindo aqui, eu acho que é algo também que propriamente até o Luciano teria que falar isso, mas eu me sinto também muito empolgado em falar, é a questão da visão que o Luciano passa. Ela fez isso na questão de investimentos. Nós estamos fazendo para a questão que volte para a cadeia produtiva. O que significa isso? Realmente, de fato, é o dinheiro girar aqui dentro, transformar vidas, melhorar a vida do funcionário, melhorar a vida do empresário e melhorar a vida até de quem pode nos trazer esses empresários para estar fazendo a operação. Então, é uma revolução muito diferente que vai acontecer no mercado. Se hoje a gente já viveu o que a XP fez e que um belo de um trabalho com seus assessores, profissionalismo, capacitação, Luciano vem fazendo, mas para devolver para a cadeia produtiva, que isso se multiplica num fator muito maior do que a gente hoje imagina.
Muito bom, cara. A gente tá chegando na reta final, tem assunto aqui para passar o dia inteiro. Mas atravessar o dia tranquilo. não, sim, já dá para assunto aqui para metro, como diz o outro. E Luciano, quais são os próximos passos? Qual é a tua visão dos próximos 5 anos para a empresa? Vamos falar de 5 anos, um pouquinho mais. Nós já enxergamos a 10, tá? Acredito. Chegamos sim. a 10. Eu acredito, esse evento de Balneário Camboriú, organizado pelo Felipe, é o último evento presencial nosso do ano. Tá. A partir daí a gente entra numa fase de planejamento, tem a Porsche Cup, que a Savel está patrocinando, será dia 16, ela é uma das patrocinadoras com a C6, e dali nós vamos para o nosso encerramento do ano com o nosso planejamento, porque o ano para a gente de crédito termina no dia 31 de dezembro à meia-noite, é quando termina o ano do agente de crédito. E o ano novo começa 1 minuto do dia 1º, entendeu? Então, o que nós pensamos é assim, esse ano foi o ano da montagem da equipe. Boa. Então, nós investimos toda a energia, eu, Felipe, Vilásio e todo o time nosso, o staff, trabalhou na formação da equipe e dos principais pilares, treinamento, curso, automação, como disse ele. O ano daqui, pelos próximos 5 anos, a nossa meta é internacionalizar 2.500 empresas. Só para você ter 2.500. 2.500. Num ticket médio de 12 milhões de dólares por cada empresa. Boa. Isso dá 30 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, que serão injetados na cadeia produtiva. Só que você pensa uma coisa, eu estou falando de 12 milhões de dólares por empresa. Só uma empresa chamada Egeia, que se internacionalizou e que é tema das nossas discussões, só ela sozinha captou 400 milhões de dólares. Cara. Então, nós estamos jogando a régua lá para baixo. Né? Então, são 2.500. Luciano, por que 2.500? Porque é 1% dos 25% que todo empresário tem direito. Existe 1 milhão de empresas sem crédito no Brasil, 25% vão aceitar de maneira, vamos dizer assim, irrefutável crédito internacional, que é a lei comercial, 25, 25, 50. Desse 25, a gente só busca 1%. É 2.500 empresas. E para 10 anos é que essas empresas façam um processo chamado leverage, que não deu tempo aqui de falar, mas no próximo podcast nós vamos vir aqui falar sobre leverage. Leverage é a amplificação do crédito. É quando você faz o primário ginásio, vou amplificar. Faz a faculdade, mestrado, pós-graduação. É isso aí. Então você faz carreira dentro do crédito. Opa, faz carreira. No crédito internacional faz carreira, é verdade. O processo de leverage ele vai rolar nos próximos 5 anos de maneira mais intensa. Então serão as mesmas 2.500 empresas voltando para captar um ticket médio de 40 milhões de dólares da CEMBI. Então os primeiros 5 anos são 30 bilhões de dólares e os 5 anos seguintes são 100 bilhões de dólares injetados na cadeia produtiva, como ele falou. Cara, sensacional. Bota aqui em Balneário mais 10 milionários ou mais 20 milionários, vê como muda Balneário. Completamente. Mais 20 milionários, pessoas com no mínimo 10 milhões de dólares na conta bancária dela em reais, se chegar aqui em Balneário, que já é a pérola, né, do desenvolvimento imobiliário aqui do Brasil. Bota mais 10 ou 20 milionários, cada um com 50 milhões de reais no bolso aqui, Balneário dá mais um impulso. Ontem o Flávio Augusto, não sei se vocês acompanham, provavelmente todos acompanham, ele postou uma postagem lá que é dentro do triângulo financeiro que a gente conhece, 20% do país arrasta os outros 80%. Ah, sim. É lei de Pareto total. Então vamos imaginar o que o Luciano acabou de falar aqui, se nós só multiplicar aí mais 5% fazendo aí para mais 60% do Brasil. 50% do Brasil. É muita diferença, né? É muita coisa, é muita coisa. Então, ó, você que nos ouviu, acompanhou a gente até agora, compartilha esse material, deixa aqui o like, clica no coraçãozinho, não sei onde você está vendo isso aqui, porque esse assunto precisa chegar no empresário. Esse assunto, ele tinha que ser dado, ele tinha que ser transferido, né, na escola. Mas, infelizmente, como a gente falou aqui também, existe um sistema que, de certa forma, se beneficia por deixar você refém de saber só aquilo que ele precisa que você saiba. Né? Então, entenda, esse assunto você tem que compartilhar. Tem que compartilhar. E para você que viu a oportunidade de representar também, pelo que eu entendi, existe uma oportunidade de representação. Né? Então, eu estou falando para quem precisa tomar um crédito, fica atento. Tá? Já vai passar os contatos aqui de quem que você vai falar, mas também para você que eventualmente conhece a pessoa,
não é o teu momento agora, mas com essa pessoa você pode estar fazendo aí uma baita de uma oportunidade, abrindo uma baita de uma janela de oportunidade. Vamos lá, o camarada precisa saber mais sobre tomar esse crédito, ele precisa entender melhor como que ele faz, como que ele inicia essa análise. Por onde ele vai? Felipe. Vamos lá. Você fala do cliente, né? Do cliente, eu sou o cliente, tenho uma fazenda, estou no agro. Perfeito. Pô, legal, queria tomar um crédito, saber quanto é que custa, como é que eu começo esse negócio. Perfeito. O nosso processo, ele parte sempre de nós fazermos uma entrevista com o cliente. Obviamente que dependendo a localização de onde o cliente está, onde nós estamos, ela é virtual. Tá? Online, normal. Exato, mas temos aqui o nosso escritório também em Balneário Camboriú, tem no Rio Grande do Sul e temos em São Paulo também a matriz, onde se você quiser e achar necessário, vai presencialmente. Essa primeira entrevista parte para entender sua demanda, conhecer a sua empresa. A partir dali, nós enviamos em seguida um material para você estudar sobre o que é internacionalização e crédito internacional. Nós não vendemos operação. Assim como o Luciano falou, nós educamos você que existe um caminho de crédito. Às vezes ele pode até não ser feito por nós. O diferencial é que nós conseguimos te entregar uma carta de aprovação. Mas existem outras pessoas que podem estar fazendo isso também algum dia desses. Não conhecemos ainda. Parte dessa entrevista vai o material para você estudar. A partir dali já tem todos os documentos necessários que você tem que nos enviar para uma análise de elegibilidade, onde num prazo de 5 dias úteis nós vamos analisar a sua empresa e vamos lhe devolver com um overview financeiro, com coisas que eu tenho certeza que às vezes, ao menos é o que acontece no dia a dia, 90% dos empresários não conhecem a sua empresa. Nesse overview financeiro vai ter todos os dados estatísticos financeiros da tua empresa, custo financeiro, DRE, balanços, entre todos esses documentos aí que muito empresário não gosta de olhar e tem seu contador lá, mas custo financeiro é uma coisa que o empresário precisa entender, aonde ele está deixando o dinheiro dele. Partindo desse overview financeiro, nós marcamos uma reunião com você, para você diagnosticar o que é a sua empresa hoje e aonde a sua empresa pode ir com crédito internacional. Aí quem vai tomar a decisão é você. Mas o nosso papel é esse, levar a você a informação de onde você está hoje e para onde você pode ir. E se a sua empresa nessa análise for elegível, partindo dali, você assina conosco um contrato de contratação de serviço. Num prazo de 45 a 60 dias bancários, seu crédito está em conta. Muito bom. Deixa teu Instagram, já aproveita e deixa teu Instagram. Que tá pessoal, sigam lá, por gentileza, FelipeCop86, tá? @ E também temos o @ da empresa, @F2 Group, aqui de Balneário Camboriú e Itajaí, estamos sediados no Riviera. Vou deixar os demais passar cada um o seu @, né? Mas quero agradecer aqui, obrigado aí, Otávio, por toda a receptividade, sempre muito solícito conosco. Já temos uma bela parceria, né? Otávio é nosso cliente na área de contabilidade. Já existe uma confiança aqui no decorrer dos anos e te agradeço demais aí pela oportunidade de estar junto aqui nesse belíssimo canal que eu aconselho vocês, se hoje é a primeira vez, que comecem a seguir, porque eu até hoje, todos os podcasts desse cara aqui, eu aprendo demais. Tá bom? Eu que agradeço, irmão. Tamo junto. Vamos lá. Como que eu encontro o Evilásio na internet? Maravilha. Mundo digital. Mundo digital. No Instagram, normal, tem Evilásio Júnior, IC, né, que já é a sigla da inteligência comercial. Você me encontra lá, é muito simples de encontrar. Né? Tem os nossos sites, né? O meu site pessoal, evilasiojunior.com.br. Você também me encontra, né? Tem todas as informações lá, as redes, YouTube, tudo lá direitinho que vocês podem encontrar. O nome não é tão típico, então você vai encontrar fácil. Boa. E vamos lá. Eu queria também, além de pedir você para dar os teus caminhos para te encontrar na internet, para deixar uma palavra para o empresariado, cara. Você que começou esse projeto, você que idealizou, né? Você que teve essa sacada, né? Que é um projeto que tem um fundo social muito forte, né? Porque coopera com o crescimento do país inteiro, né? Dando essa oportunidade de conhecer esse caminho. Eu quero agradecer, porque esse podcast, nós vamos em alguns podcasts ao longo do ano, mas esse aqui tem um entrevistador que é empresário. Então a conversa é outra conversa. Né? Eu acredito que Deus me escolheu, porque eu tive esse insight no dia 12 de julho de 2012, quando aconteceu uma coisa comigo que eu achei muito ofensiva por parte do meu cliente. Ele invadiu os limites jurídicos dele e inferiu na minha empresa.
E ali eu percebi que eu não era nada para grandes clientes. Como a maioria de nós não é, quando você trata com grandes empresas, ela te moe no estalo de dedo. E foi ali que eu descobri que precisava fazer alguma coisa para que os empresários não ficassem expostos. E eu acredito que Deus botou essa ideia de, Luciano, procura uma saída, porque eu sou empresário. Eu não sou banqueiro, não sou dono de fundo, não. Eu sou empresário como todos que estão nessa mesa e os milhares que estão nos assistindo agora. Então, tudo isso que a gente criou foi para deixar para nós, empresários. E o que eu quero é que vocês usem, porque falo isso muito em Vilásio, fala a COP, e vou falar hoje à noite no nosso evento com a F2 Group. Quando eu cheguei, nada existia. Quando foi a minha vez de ir para Faria Lima e Paulista, como muitos foram e vão até hoje, achando que lá tem dinheiro e saem de lá de saco vazio e bolso vazio, não tinha nada, não tinha um Luciano, não tinha um COP, não tinha um Evilásio, não tinha ninguém para me ensinar. E eu fiquei 5 anos tomando não. Para depois entender que eu nunca teria o crédito que eu pedi, como vocês também não vão ter. Eu sempre falo assim, Otávio, se houvesse solução de crédito no Brasil, o Apolinário da Polishop não teria encontrado? Por verdade. A Gramado Parques não teria encontrado? A AgroGalaxy não teria encontrado? O Ricardo Eletro? Eles tinham centenas de advogados e especialistas e tiveram que pedir recuperação judicial e acabaram com as empresas deles. Então, o que eu deixo de recado é, estudem o ACI e transformem isso numa arma para o brasileiro não ser só o segundo melhor destino de investimento do mundo, como é o nosso país, ser também o segundo melhor país do mundo para produção industrial, que é isso que a gente precisa. Para me encontrar, eu prefiro o Luciano Inteligência Comercial ACI, que é o canal do YouTube. Tá. Ou inteligenciacomercial.com, que é o site. Lá tem acesso a todas as redes sociais, Ótimo. Tanto minha como mentor do crédito, todas as redes. Então, Inteligência Comercial ACI, que é o nosso canal no YouTube, e inteligenciacomercial.com, que é dali você já parte para todo lugar. Muito bom. Gente, eu quero agradecer de verdade pelo tempo de vocês. Nós vamos estar juntos no evento daqui a pouquinho, né? Vamos estar lá. Mas assim, você que é empresário, você teve foi uma aula, meu. Aqui, não foi uma aula, foi uma faculdade. E o mais importante de tudo isso é que mostrou para você um novo horizonte. Então fica ligado nisso, presta atenção, porque a gente peca por não conhecer, por falta de conhecimento. Né? Tem pessoas quebrando, você pode estar passando por isso agora, por uma dificuldade financeira na tua empresa, vendo tudo isso por água abaixo. E cheio de imóvel, cheio de oportunidade, cara. Então, pelo amor de Deus, olha para o que a gente falou aqui e dá atenção. E nós estamos chegando no final, eu tenho que falar sobre o 1 mais 1 igual a 11, é uma mentoria que eu e a minha esposa colocamos no mercado. A gente está há 15 anos... isso porque eu achei tão bonitinho, 1 mais 1 igual a 11. Cara, eu sou planejador financeiro de formação e tudo mais. Aliás, de formação eu sou contador, né? Nunca usei o CRC, mas tem lá. Né? Mas há 14 anos a gente está no mercado de consultoria e a gente percebeu nos últimos tempos uma demanda absurda para o casal. Então eu saí daquele momento de pegar um empresário, de ficar só com ele e falar, não, agora a gente vai sentar com o casal. Então sentei eu e minha esposa de um lado e o casal do outro. Sensacional. E a gente constrói porque o jogo é um dinheiro, né, gente? O dinheiro é um jogo. O dinheiro é um jogo e ele é psicológico. Não é o que você carrega no bolso, ele é psicológico. Então a gente alinha uma série de fatores, inclusive o que a gente falou aqui, eu tenho um cliente para falar. Por isso eu quis saber, tem como representar. Mas, parabéns pela tua iniciativa de criar 1 mais 1 igual. Realmente, quando casais inteligentes enriquecem juntos. Já dizia o Gustavo Ceballos. O que você está fazendo é exatamente correto. Não adianta ter um homem ambicioso e uma mulher desequilibrada. Exato. Ou uma mulher ambiciada e um homem desequilibrado. Não. Tem que ser os dois, tem que ter ambição e planejamento, e você está atacando o cerne da coisa, que é a família. Que é a família. É os dois. Estruturou aquilo ali, já era, voa. Galera, estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela tua audiência. Eu me chamo Otávio Moura, você sabe, mas eu vou reforçar, que você pode estar chegando aqui agora. Você me encontra nas redes sociais como otaviomoura.financas, que é finanças, mas não tem um C cedilha. Então, qualquer rede social você me encontra. O nosso podcast você encontra também, Arena da Riqueza, em todos, até no TikTok, nem sabia, cara. Tá no TikTok com um monte de visualização. Então, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram.
E vamos ficando por aqui. Eu espero ter contribuído um pouco mais para o teu crescimento, um pouco mais para o teu desenvolvimento. Conta com a gente. Nós somos empresários, nós estamos juntos no mesmo barco. E eu vi um negócio para a gente encerrar esse podcast que foi muito legal, cara. Que eu peguei. A minha esposa mandou essa tirinha ontem de internet. Que no andar de cima todo mundo se ajuda. No de baixo, todo mundo quer puxar o tapete um do outro. Então decide o andar que você tá, porque o jogo tá no andar de cima. Beleza, galera? Até o próximo episódio. Tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal.